Olá, meus alunos. Então, como eu havia prometido, vou fazer um vídeo agora rápido, espero que seja rápido, né? Sobre a obra O Guarani, ok? Então, vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Deixa eu botar no comecinho. Então, vamos lá. Então, sobre a obra O Guarani. Puxa isso aqui para baixo. Vou botar minha fotinho lá embaixo. Sobre a obra do Guarani, então, José de Alencar, a gente já viu que é o maior expoente, né, o maior autor da literatura ou do romantismo brasileiro, né? Ele teve romance em todas de todos os tipos, né? O indianista, o regional, o histórico e urbano, né? Então, ele colaborou para consolidar o romance nacional, de certa forma, também compondo um painel sobre o Brasil, porque ele escreveu sobre diferentes regiões e sobre diferentes cenários brasileiros. Bom, então, o Guarani é uma das obras mais destacadas do autor, né, de José de Alencar. É um romance de caráter indianista, publicado durante a primeira fase do romantismo no Brasil, em 1857. Inicialmente, ele foi publicado em folhetins, como eu falei agora há pouco, né, na nossa aula, e semanalmente, publicado no Diário do Rio de Janeiro. E ele é narrado na terceira pessoa e a obra tem como espaço uma fazenda e as florestas do interior do estado do Rio de Janeiro, ok? E nessa obra, José de Alencar expressa o nacionalismo romântico, que é a principal característica da primeira geração romântica. O autor enfatiza a questão nacional por meio da terra e do índio, considerado, nesse momento, como o herói nacional. Então, nós temos Peri, né, que se torna uma idealização romântica, né, típica do romantismo. E além desse romance, também merece destaque um outro romance do autor, que é Iracema, mas a gente vai trabalhar especificamente na obra O Guarani. Bom, ela traz ao leitor, nessa obra do Guarani, um modelo importado que projeta as relações de vassalagem, que é aquele vassalo que tem o seu senhor e faz todas as vontades do senhor, faz tudo o que os senhores, né, entre aspas, dele necessitam. E traz também, esse personagem principal traz os ideais burgueses. Na verdade, a obra como um todo, né, traz ideais burgueses, ideais de cortesia, ideais de bravura, de humildade, de heroísmo e de amor sem limites. Como eu falei, né, o idealismo é uma marca registrada do romantismo, não só no Brasil, mas em todas as obras do romantismo. Além disso, essa obra também trabalha muito a questão do maniqueísmo, que é uma outra característica típica do romantismo, né? E o maniqueísmo está presente em todas as dimensões do romance, tanto no personagem Peri, né, que é o ideal, o cavaleiro romântico, o cavaleiro medieval, com todas aquelas características de bravura, aquelas características do cavaleiro medieval, ele é bravo, ele é forte, né? E o Loredano, que é o oposto do Peri. Então, ele é o mal, né? O Peri é o mocinho, o Loredano, digamos assim, que é o bandido, entre aspas, né? Mas nós não temos o maniqueísmo apenas nessas personagens. Nós temos também nas personagens femininas, né? E eu gostaria que vocês pensassem melhor sobre essa questão, lembrando que o que eu expliquei sobre o maniqueísmo, né? São os extremos opostos. Nós temos o extremo de um lado, que é o bem, o belo, o bonito, sempre características positivas, e nós temos o mal do outro lado, que é a maldade, que é a feiura, são características ruins, né? Nós temos também outros personagens, por exemplo, a Ceci, né? Que é a extrema bondade, que vai se contrapor com outra personagem. Depois vocês vão me dizer qual é aí também, né? Vão pensando aí. Então, vamos falar da Ceci, né? Que é a Cecília. A Ceci era como o Peri chamava ela, né? Que é uma cópia física das heroínas românticas europeias, certo? Então, nós temos, como foi falado aqui em cima, né? O Guarani é um modelo importado que projeta aqueles típicos romances de cavalaria que nós temos no passado medieval,
na Europa. Então, nós temos a Ceci, que é aquela heroína que necessita ser salva, que é aquela donzela pura, virgem, aquela donzela que necessita de um herói para salvá-la, né? E nós temos o Peri, aquele índio alto, de beleza selvagem, que retrata o perfeito cavaleiro medieval, apaixonado pela heroína, no caso, né? A Ceci, e ele faz tudo, ele está sempre pronto para servir a sua senhora, ó, relações de vassalagem, né? Ele é um vassalo ideal, perfeito, para servir aos seus senhores, tanto o pai da Cecília quanto a Cecília. E a trama, ela segue duas linhas, né? A dimensão épica de aventura, né? A aventura para de salvamento ou de heroísmo mesmo, né? O Peri precisa salvar o seu senhor, precisa salvar a Ceci, né? E a dimensão amorosa, as relações amorosas, que a gente tem vários triângulos amorosos aí. Na verdade, a gente tem 2 triângulos amorosos principais. Nessa primeira dimensão épica, né, das aventuras, grande destaque é a construção da nacionalidade a partir do mito da integração entre o colonizador e o colonizado. Então, a gente tem várias aventuras épicas justamente para mostrar essa junção, né, entre o colonizado, que é o Peri, simboliza o colonizado, né, os índios, e o colonizador marcado pela figura do português ali, né, Dom Antônio de Maris, né? E no plano lírico, nós temos o jogo sentimental, nós temos o triângulo Peri, Ceci, Álvaro, né? E nós temos também a Isabel, que é um outro personagem também, que se envolve nesse triângulo amoroso. Então, nós temos também um triângulo amoroso marcado por desventuras, né? E nessas relações, o amor mostra a sua força, né? Uma força capaz de superar todas as barreiras. E é claro, como uma boa novela de cavalaria, digamos assim, entre aspas, né? Porque é um modelo importado europeu, o amor, ou seja, o bem, sempre vence o mal. Então, nós temos o amor vencendo todos os problemas e superando o mal, ok? Então, a recriação do mito do cavaleiro andante. Qual é o mito do cavaleiro andante? Para quem conhece a história do Dom Quixote, ou até outros cavaleiros, né? Eu vou levantar aqui também os mosquiteiros, que é um exemplo excelente do cavaleiro medieval, né? Também. E do ambiente feudal. Então, nós temos a casa em Pequequer, que é de quem? Do Antônio de Maris, que é o português, né? Nós temos os familiares dele, e dentre eles a Ceci, né? Cecília, que é a personagem principal. E nós temos os aventureiros nessa história, nessa casa de Dom Maris, são os agregados também, né? Nós temos no ambiente familiar, nós temos a vassalagem familiar, e nós temos também os aventureiros, que representam a vassalagem das armas, e entre eles nós temos Peri, que está mais próximo dos 2 ambientes, e ele está mais ligado a Ceci. Então, é exatamente uma estrutura que caberia em outras novelas de cavalaria. Se vocês forem analisar ou parar para pensar, então nós temos uma construção perfeita de um modelo importado, digamos assim, da Europa, que recria. Mas a gente tem que dar uma colher de chá, porque, como eu falei, o romantismo ele introduz o romance no Brasil. Então, nós temos o início de um público leitor, o início de romances tipicamente brasileiros. E, aos pouquinhos, o Brasil vai começar a desenvolver melhor a sua literatura e os seus romances. Mas isso é uma introdução, um início do que viria mais tarde a se tornar grandes obras, né? Principais personagens, como eu falei, nós temos o Peri, que é um índio da tribo Goitacazes, considerado o herói da trama. Ele é grande amigo do Dom Antônio de Maris, né? Que é o português, pai da família, né? E ama a filha dele, que é Cecília, a quem ele passa a chamar Ceci, que tem um simbolismo nesse nome que ele dá para Ceci, né? Simboliza, que significa dor, né? E Peri, ele é fiel, ele é honrado e apresenta uma forte ligação com a terra,
né? Cecília, que é a filha de Dom Antônio de Maris e Dona Lauriana, a quem o Peri chama de Ceci. Peri se apaixona por ela, e Dom Antônio de Maris, ele é um fidalgo português, amigo do Peri, e grande protetor da filha, Cecília. Ele é dono de uma fazenda no interior do Rio de Janeiro. Dona Lauriana é esposa de Dom Antônio e possui uma postura preconceituosa em muitas partes da obra, né? Dom Diogo, que é o filho de Dom Antônio e Dona Lauriana, ele é responsável por iniciar uma briga entre os colonizados, os portugueses, na pessoa de Dom Antônio de Maris, e os colonizadores, né? Ou, desculpa, colonizados, que é uma tribo indígena a quem acidentalmente o Dom Diogo mata uma das índias, né? E começa uma briga entre essa tribo indígena e os colonizadores, que são, no caso, a figura dos portugueses. Isso é uma das tramas que vai marcar a história. E nós temos Dom Álvaro de Sá, cavaleiro, que é um jovem cavaleiro apaixonado por Cecília, e porque a Isabel é apaixonada. E ele é de grande confiança da família de Dom Antônio. Inclusive, ele é um dos agregados da família. Então, temos também Isabel, que é uma mestiça, que é filha bastarda do Dom Antônio de Maris, e é tratada como prima da família. E é o quê? Apaixonada por Álvaro. E Loredano, que é um empregado da fazenda e um dos vilões da história, é um traidor da família do Antônio, é marcado por... Ele possui uma falta de caráter e também possui uma grande ambição. E também possui um forte desejo por Cecília, ok? Então, essas são as partes principais da trama. Espero que ajudem vocês, ok? E qualquer coisa, estou à disposição, podem perguntar, beleza? Um abraço aí e até mais.